Título: Além da rua, uma história de força e esperança. Nas ruas, cada rosto carrega uma história. Histórias que muitas vezes passam despercebidas, mas que, se ouvidas, poderiam nos ensinar muito sobre resiliência, força e a incrível capacidade humana de sonhar mesmo em meio às adversidades. A vida na rua não é um destino escolhido, mas uma circunstância que pode alcançar qualquer um. Perder um emprego, enfrentar problemas de saúde, cair em uma crise emocional ou familiar, tudo isso pode nos derrubar. Mas é importante lembrar que ninguém perde sua dignidade ou valor por estar enfrentando tempos difíceis. Cada pessoa em situação de rua é mais do que a sua condição atual. São mães, pais, filhos, artistas, trabalhadores. Muitos deles têm talentos, habilidades e sonhos que ainda podem florescer. A rua não define quem são, é apenas um capítulo de uma história que pode mudar. Quantos de nós somos rápidos em julgar, mas lentos em estender a mão? A verdadeira mudança começa quando escolhemos enxergar além do que está na superfície. Um gesto de bondade, uma conversa sincera, ou até mesmo um olhar sem julgamento pode ser o primeiro passo para devolver esperança a alguém que acredita estar esquecido pelo mundo. Aqueles que vivem nas ruas têm uma força que muitos de nós talvez nunca conheçamos. Enfrentam noites frias, olhares de desprezo e dias de incerteza, mas seguem em frente, dia após dia. Isso é coragem. Isso é resistência. Se você já passou por alguém em situação de rua e sentiu um incômodo no coração, saiba que isso não é fraqueza, mas humanidade. Esse incômodo é um convite para agir. Não é preciso mudar o mundo sozinho, pequenos gestos têm um impacto gigante. Um prato de comida, uma palavra de incentivo ou até mesmo ajudar alguém a encontrar um caminho para serviços de apoio pode transformar vidas. Lembre-se, ninguém é invisível. Cada pessoa merece ser vista, ouvida e tratada com respeito. E, acima de tudo, cada pessoa merece uma nova chance. A rua pode ser onde alguém está hoje, mas nunca precisa ser onde essa pessoa ficará para sempre. Com solidariedade, empatia e ação, podemos ajudar a construir novas histórias, histórias de superação, dignidade e esperança. E se você é alguém que está enfrentando essa dura realidade agora, saiba disso, você é mais forte do que imagina. Suas dificuldades não definem quem você é. Sua coragem de continuar lutando já é prova do seu valor. Nunca perca a esperança, porque a mudança começa a qualquer momento e sua vida ainda pode tomar um rumo diferente. A vida sempre nos oferece a chance de recomeçar. E todos nós podemos ser parte desse recomeço. Bom dia a todos! É uma honra estar aqui hoje para falar sobre um tema que muitas vezes é negligenciado em nossa sociedade, os moradores de rua. No entanto, o objetivo dessa palestra não é somente discutir a dor e as dificuldades, mas principalmente trazer uma mensagem de esperança, superação e mudança. Afinal, cada pessoa que vive nas ruas tem uma história única, uma bagagem emocional e, acima de tudo, uma capacidade imensa de transformação. O impacto da exclusão. Antes de falarmos sobre o futuro, precisamos olhar para a realidade presente. Moradores de rua não são apenas pessoas sem um teto, muitas vezes são pessoas invisíveis. Elas carregam em si uma série de desafios invisíveis, o estigma, a marginalização, a falta de oportunidades e o sofrimento psicológico. E é isso que precisamos entender. Quando olhamos para essas pessoas, vemos a situação delas, mas não vemos suas histórias, seus sonhos, suas esperanças. No entanto, cada ser humano possui uma força interior incomparável. Essa força é o que pode nos motivar a olhar para cada morador de rua não como uma vítima, mas como alguém com potencial para superar e transformar sua realidade. 2. O potencial de transformação. A história de muitas pessoas que viveram nas ruas é uma história de superação. Talvez o momento em que alguém perde tudo seja o momento mais difícil de sua vida, mas também pode ser o momento em que ela encontra o impulso para recomeçar. Muitos que passaram por essa experiência dizem que, após a queda, foi quando encontraram sua força verdadeira. Existem inúmeros exemplos de pessoas que, depois de viver nas ruas, conseguiram se reerguer e alcançar grandes conquistas. Isso não significa que o caminho seja fácil, mas sim que o potencial de transformação existe em todos nós, independentemente das circunstâncias. 3. O papel da comunidade. Quando falamos de superação, não podemos esquecer que ninguém faz isso sozinho.
A comunidade desempenha um papel crucial nesse processo de transformação. Por isso, devemos ser a rede de apoio que esses indivíduos precisam. Às vezes, o que falta não é apenas uma casa ou um emprego, mas um olhar genuíno de apoio, compreensão e dignidade. Cada gesto de solidariedade pode ser um passo importante para que essas pessoas enxerguem um novo caminho. 4. A esperança é a chave. A esperança é um dos maiores motores para a mudança. Precisamos mostrar que há sempre uma possibilidade de recomeço. Precisamos acreditar que, por mais difícil que a situação pareça, sempre há uma oportunidade de transformar o futuro. A esperança é o que move a ação, e é através dela que muitas pessoas começam a acreditar em um amanhã melhor. E lembre-se, a esperança não está apenas no grande gesto. Às vezes, é no pequeno gesto, no sorriso, na palavra de encorajamento, que alguém encontra motivação para seguir em frente. 5. Conclusão: a força de cada um. Ao final, quero deixar uma reflexão. Todos nós, em algum momento da vida, enfrentamos dificuldades. A diferença está em como encaramos esses momentos. Os moradores de rua, muitas vezes, se veem diante de situações que parecem impossíveis de superar, mas a verdade é que todos nós possuímos uma força imensa dentro de nós. E o que devemos fazer é acreditar nessa força, dar oportunidades para que ela floresça e criar uma rede de apoio onde todos tenham a chance de recomeçar. Por isso, a minha mensagem para todos aqui é: nunca subestime o poder da esperança e do apoio mútuo. Cada vida importa, e com amor, dignidade e respeito, é possível reescrever qualquer história. A jornada de transformação pode ser longa, mas o primeiro passo começa sempre com a fé no potencial humano. Obrigado! Bom dia a todos! Hoje, estamos aqui para falar sobre algo que, muitas vezes, deixamos passar. Despercebido em nossa rotina diária, a realidade dos moradores de rua. Não podemos ignorar que, por trás de cada pessoa que vive nas ruas, existe uma história, uma vida, sonhos, lutas e um potencial imenso esperando para ser descoberto. O que é estar sem um lar? Viver nas ruas não é apenas um reflexo da falta de um teto, mas da luta constante contra a solidão, o abandono e a desesperança. As adversidades são imensas: a falta de recursos, a insegurança, as dificuldades para ter acesso a cuidados médicos e até mesmo a discriminação. Contudo, é crucial lembrarmos que as ruas não definem uma pessoa. As circunstâncias podem moldar os caminhos temporários, mas não as possibilidades do futuro. O que podemos aprender com essas histórias? Cada morador de rua tem uma história única. Talvez tenha sido uma série de escolhas difíceis ou uma sequência de eventos inesperados que os levou até essa situação. Mas o mais importante é entender que ninguém é definido pelas suas quedas, mas pela força que encontra para se reerguer. Quando observamos essas pessoas, podemos enxergar, não o desespero, mas a força de um ser humano que, apesar de tudo, sobrevive. Sobrevive com a coragem de se levantar a cada dia, de enfrentar um mundo que muitas vezes parece não ter mais lugar para ele. O potencial da transformação. A grande mensagem que quero deixar com vocês hoje é que a transformação é possível. Nenhuma situação é definitiva e todos têm dentro de si a capacidade de mudar sua realidade. Muitas vezes, as circunstâncias da vida nos colocam em lugares difíceis, mas os maiores heróis não são aqueles que nunca caem, mas os que, após cada queda, encontram forças para continuar. Eu quero que vocês pensem em como cada um de nós pode ser um catalisador de mudança. Podemos ajudar oferecendo mais do que uma moeda, podemos oferecer atenção, compreensão e oportunidades. O que realmente importa é dar a essas pessoas a chance de mostrar seu potencial. Precisamos lembrar que um sorriso, uma palavra de apoio, uma mão estendida são mais do que gestos, são sementes de esperança. Mudando juntos, a força da comunidade. Como sociedade, temos a responsabilidade de apoiar essas pessoas. O simples ato de ver um ser humano e não ignorá-lo, de estender a mão, de ajudar a levantar, pode fazer toda a diferença. As políticas públicas, os programas de apoio, as ONGs e as iniciativas comunitárias podem ser fundamentais nesse processo. Mas, acima de tudo,
a empatia e o amor ao próximo são as chaves para reverter a realidade de milhares de pessoas em situação de rua. Quando estendemos a mão a quem mais precisa, nós não estamos apenas ajudando, nós estamos criando uma rede de apoio, uma comunidade mais forte, mais solidária e mais humana. Juntos, podemos mostrar que não existe nenhum ser humano perdido para o mundo. Cada um tem seu valor e sua história, e todos merecem uma chance de reescrever o seu futuro. Conclusão: o futuro está nas nossas mãos. Quero encerrar esta palestra com uma mensagem poderosa: a mudança é possível. Nunca subestime o poder de um pequeno gesto, de uma ação de carinho, de um simples "como você está?". A vida de um morador de rua pode mudar não só através de políticas públicas, mas também através de nossa ação cotidiana. Não olhe para eles com pena, olhe para eles com o desejo de ajudar, de ouvir, de transformar. Juntos, podemos construir uma sociedade onde ninguém precisa enfrentar a solidão das ruas, onde todos têm uma oportunidade de recomeçar. Porque, no fundo, somos todos humanos e a verdadeira riqueza de uma comunidade está na capacidade de cuidar uns dos outros. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Quero começar essa palestra com uma reflexão profunda sobre um tema que, muitas vezes, é tratado de forma superficial ou até ignorado pela sociedade: a vida dos moradores de rua. Quando olhamos para essas pessoas, somos rápidos em formar julgamentos, mas raramente paramos para pensar em suas histórias, em suas lutas diárias, principalmente no potencial humano que elas carregam. Hoje, convido vocês a refletirem sobre isso e sobre como podemos olhar para esses indivíduos com mais empatia, compreensão e, acima de tudo, esperança. Capítulo 1: A visão além das aparências. Muitas vezes, quando vemos uma pessoa moradora de rua, podemos nos sentir desconfortáveis, com medo ou até mesmo culpados. Mas precisamos lembrar que cada ser humano tem uma história única e, como qualquer um de nós, eles carregam sonhos, esperanças, medos e desafios. O que vemos na rua, frequentemente, é apenas uma parte de uma jornada muito maior, cheia de nuances que não conhecemos. Pensemos por um momento em como seria a vida de alguém sem um teto seguro, sem as comodidades que muitos de nós consideramos garantidas. Mesmo assim, muitas dessas pessoas continuam a existir, a lutar e, acima de tudo, a tentar. Elas têm dentro de si uma resiliência extraordinária. E é isso que devemos reconhecer, a força que vem da sobrevivência. Capítulo 2: Superando adversidades. É fácil supor que as pessoas que vivem nas ruas são vítimas de suas circunstâncias e, em muitos casos, isso é verdade. Contudo, é importante lembrar que, mesmo diante das piores adversidades, essas pessoas continuam a se reinventar, a encontrar formas de sobreviver, a manter a esperança em um futuro melhor. Muitas delas enfrentam a solidão, a fome, o frio, a violência e a discriminação, mas continuam a seguir em frente. O que isso nos ensina? Que, independente das condições, a força humana é capaz de resistir, de se reerguer. Essa resiliência não é algo fácil de alcançar, mas é uma qualidade presente dentro de cada ser humano, inclusive nas ruas. Capítulo 3: A transformação através da esperança. Agora, vamos falar sobre a importância da esperança. Pode parecer um conceito abstrato, mas a esperança é o que move as pessoas em situações extremas. A esperança de um amanhã melhor, de um acolhimento, de uma oportunidade de recomeçar. Muitos moradores de rua, quando recebidos com dignidade e empatia, conseguem se reerguer e dar novos passos em direção a um futuro mais promissor. Existem muitos exemplos inspiradores de pessoas que passaram pela rua, viveram a dor do abandono e hoje são exemplos de superação. A transformação delas não veio de um milagre ou de algo sobrenatural, mas sim de um processo contínuo de apoio, cuidado e, principalmente, crença na capacidade de mudança. Capítulo 4: O papel de cada um de nós. Aqui entra o nosso papel, enquanto sociedade. Não podemos simplesmente olhar para as pessoas em situação de rua e achar que elas são outros ou diferentes. Elas são seres humanos como nós, com as mesmas necessidades, desejos e capacidades. Cada um de nós tem a possibilidade de contribuir para a transformação de vidas. Pode ser através de uma palavra de incentivo, de um gesto de solidariedade,
de uma ação concreta para ajudar a resolver esse problema de forma mais estrutural. Nós, como indivíduos, temos o poder de construir uma rede de apoio que ajude essas pessoas a encontrarem um caminho de volta para a dignidade e para um novo começo. Podemos ser a luz no fim do túnel para aqueles que estão perdendo a esperança. Conclusão: ao olharmos para os moradores de rua, que possamos enxergar mais do que uma situação de miséria ou desespero. Que possamos ver as histórias, os desafios e, principalmente, o potencial de transformação que existe em cada ser humano. Eles nos ensinam a resiliência, a importância de não desistir e a ter esperança, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Não importa onde você esteja agora, todos têm o poder de mudar a sua trajetória. A rua não define quem você é, nem seu futuro. O que define é a força interior, o desejo de recomeçar e a ajuda que podemos oferecer uns aos outros. Vamos, juntos, trabalhar para um futuro onde todos tenham uma chance. Onde a solidariedade, a empatia e a esperança sejam as forças que movem nossas ações. Porque, no final das contas, todos nós merecemos um lugar ao sol, um lugar onde possamos ser verdadeiramente vistos e reconhecidos. Muito obrigado! Boa tarde a todos! Hoje, estamos aqui para refletir sobre uma questão que muitas vezes ignoramos ou evitamos olhar diretamente: a realidade dos moradores de rua. Eles estão em nossas ruas, nas esquinas, muitas vezes invisíveis para aqueles que passam apressados. Mas, atrás de cada rosto, de cada história, existe uma pessoa com sonhos, com dores, com esperanças e com a capacidade de transformar sua vida. Hoje, vamos falar sobre isso: como podemos mudar nossa visão, como podemos, todos juntos, ser parte da mudança na vida de milhares de pessoas. 1. O poder da empatia e da escuta ativa. Muitas vezes, vemos os moradores de rua como números, como parte de um problema a ser resolvido, ou até mesmo como pessoas distantes da nossa realidade. No entanto, o primeiro passo para a transformação é entender que cada um deles é uma pessoa com uma história única. Vamos refletir: como você se sentiria se fosse constantemente ignorado, evitado ou tratado como se não fosse digno de atenção? Como é possível ajudar alguém se não conseguimos nem ver essa pessoa como igual a nós, com os mesmos direitos, com o mesmo potencial? A verdadeira mudança começa quando começamos a olhar para o outro com empatia, com a disposição de ouvir. Ao praticarmos a escuta ativa, podemos perceber os verdadeiros desafios, as dores e, ao mesmo tempo, as forças que essas pessoas carregam. 2. Superando as adversidades. A vida de um morador de rua está cheia de desafios, muito além do que conseguimos imaginar. A falta de um teto, de comida, de apoio psicológico, de cuidados básicos. No entanto, esses desafios não definem a pessoa. Eles não anulam a capacidade de superar, de recomeçar. Histórias de superação não são raras entre aqueles que, um dia, viveram nas ruas. Pessoas que, com apoio, com uma oportunidade, com uma mão amiga, conseguiram reerguer-se e dar a volta por cima. Se essas pessoas puderam encontrar uma forma de transformar suas vidas, o mesmo é possível para todos. Isso nos ensina uma lição fundamental: ninguém está preso ao seu passado, às suas circunstâncias. A vida é feita de recomeços, de oportunidades, e todos têm o direito de tentar novamente. É importante que, como sociedade, nós não apenas ofereçamos as oportunidades, mas também a confiança e o apoio para que a transformação aconteça. 3. O papel da comunidade. A mudança não acontece sozinha. Não é apenas uma responsabilidade do governo ou das organizações sociais. Cada um de nós tem um papel a desempenhar. Desde a forma como tratamos as pessoas nas ruas até as ações de apoio, a comunidade tem um impacto profundo na transformação. Existem muitas maneiras de ajudar, e cada contribuição conta. Pode ser através de um sorriso, uma palavra de apoio, uma doação, ou até mesmo engajando-se em projetos sociais que ofereçam oportunidades reais de emprego e de educação. Ao nos unirmos em solidariedade, podemos criar um impacto muito maior do que imaginamos. 4. A importância da autoestima e do autoconhecimento. Muitas vezes, os moradores de rua se encontram em um estado profundo de desânimo e perda de autoestima. A sociedade, em sua maioria, os marginaliza e os faz sentir que não têm valor. Mas é fundamental que cada pessoa saiba que, independentemente da sua situação, ela é valiosa.
Ela tem um potencial único para contribuir com o mundo. O autoconhecimento é uma ferramenta poderosa para qualquer ser humano, mas especialmente para aqueles que estão em uma jornada de superação. Ensinar as pessoas a se conhecerem melhor, a descobrir suas próprias forças e talentos, pode ser o início de uma grande transformação. Acredite, todos têm uma capacidade incrível de reinventar suas vidas. 5. O futuro começa agora. Chegamos ao ponto crucial desta palestra: o futuro está sendo moldado agora. As escolhas que fazemos hoje, as ações que tomamos, podem criar uma mudança real e duradoura. Mas essa mudança começa dentro de nós. Começa com nossa atitude, com nossa disposição para olhar para os outros com mais humanidade e empatia. Começa com o entendimento de que todos nós temos o direito de um novo começo, de uma segunda chance. Cada um de nós pode ser parte dessa transformação, seja oferecendo uma oportunidade, seja criando um espaço de acolhimento e dignidade. O que importa é o compromisso que assumimos com um mundo mais justo, mais solidário e mais humano. Conclusão: quero terminar essa palestra com uma frase que, para mim, resume o que buscamos: nunca subestime o poder de um pequeno gesto de bondade. Ele pode mudar o rumo de uma vida, e eu acredito profundamente que, juntos, podemos mudar muitas vidas. Vamos olhar para os moradores de rua não apenas com os olhos da compaixão, mas com os olhos da transformação. Que possamos ser agentes de esperança e de ação. O futuro deles, e o nosso, começa agora. Renascendo da vulnerabilidade à força que habita nas ruas. A vulnerabilidade é uma palavra que carrega consigo o peso das dificuldades, das perdas e das incertezas. Para quem vive nas ruas, ela é a face de uma realidade difícil, onde a luta pela sobrevivência é constante. Porém, a vulnerabilidade não define o fim da história, mas, ao contrário, é muitas vezes o ponto de partida para uma jornada de resiliência e transformação. Cada pessoa que enfrenta a rua tem uma história que merece ser ouvida. São histórias de coragem, de luta contra as adversidades, acima de tudo, de uma força invisível que persiste mesmo quando tudo parece desmoronar. A vulnerabilidade não é sinal de fraqueza, ela é uma lembrança da humanidade que existe em cada ser. Por trás de cada rosto, existe um ser com sonhos, com desejos e com a capacidade de se reerguer. Se você se encontra nessa situação ou conhece alguém que passa por isso, saiba que o simples fato de continuar caminhando é uma vitória. A cada passo, a cada desafio superado, você está mostrando que não importa o quão difícil seja a jornada, o espírito humano é capaz de resistir e de se reerguer. A vulnerabilidade não é um fardo, mas uma oportunidade de reconstrução, de renascimento. Você é mais forte do que imagina, e o que parece ser um fim, na verdade, pode ser um novo começo. E para todos que observam essa realidade, nunca se esqueçam de que a empatia é um dos maiores poderes que temos. Oferecer um sorriso, uma palavra de apoio ou simplesmente ser solidário pode fazer a diferença na vida de quem mais precisa. A vulnerabilidade nos conecta, nos lembra que somos todos seres humanos e que, juntos, podemos criar um mundo mais justo e acolhedor para todos. A rua não é o fim. Ela é apenas um capítulo da história de alguém que ainda tem muito a oferecer. O amanhã pode ser diferente. O futuro, repleto de possibilidades, começa hoje, com a coragem de acreditar que o recomeço é possível. Resistência e esperança à força de recomeçar. A vida nas ruas é um desafio diário, uma luta constante para sobreviver em meio às dificuldades. Mas, mesmo diante de tanto sofrimento, há algo que nunca se apaga: a força e a resiliência que existem dentro de cada ser humano. Quem vive nessa realidade é um exemplo de coragem, porque enfrenta o impossível todos os dias e continua de pé. Se você está passando por essa situação, saiba que você é muito mais do que as circunstâncias que o cercam. A sua história tem valor, e a sua vida importa. Não é fácil acreditar em um futuro diferente quando o presente é tão duro, mas dentro de você existe a capacidade de transformar sua realidade. Cada dia é uma nova chance, um novo começo. Pequenos passos levam a grandes mudanças, e ninguém está sozinho nessa caminhada. Aceitar ajuda não é fraqueza, é sabedoria. Existem pessoas e instituições que se importam, que estão prontas para oferecer apoio e ajudar você a se reerguer. Permita-se acreditar que o recomeço é possível. A rua pode ser parte da sua jornada, mas ela não define o seu destino. Para todos nós,
que temos a oportunidade de olhar e agir, fica o chamado à empatia. Não julgue, estenda a mão. Um sorriso, uma palavra de incentivo ou um gesto de solidariedade pode reacender a esperança de quem precisa. Pequenos gestos podem criar grandes mudanças. A rua não é o fim do caminho. Cada amanhecer traz consigo a promessa de um novo começo. Você é forte, você é digno e, acima de tudo, você merece uma vida cheia de oportunidades e respeito. Nunca desista, porque há sempre uma luz esperando para iluminar o seu caminho.